Graças e paz da igreja, amém? Convido os irmãos nesta noite a abrir as vossas Bíblias, no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e estaremos fazendo a exposição no versículo 34. Quero também expressar minha gratidão a Deus pela recepção que nós tivemos, eu e a minha esposa. No mês que vem, no dia 6, estaremos completando um ano que estamos congregando com os irmãos, e para mim é uma grande alegria, que assim como o pastor Renê disse, que é a resposta de oração, e hoje eu e minha esposa estamos aqui também porque aprove a Deus, através das nossas orações, de nos orientar a estarmos aqui na igreja, congregando com os irmãos, fazendo parte do que Deus tem para fazer através da igreja, através do seu povo, e o propósito inserido a essa igreja, porque eu creio que eu ainda sou bem novo de evangelho, em vista de muitos irmãos, mas eu tenho aprendido com cada um, observando, vendo a dinâmica de cada irmão, vendo o processo que os irmãos têm, a dedicação com a obra, os cultos que os irmãos se envolvem, a unidade, e isso é algo muito gratificante, e nós temos aprendido bastante, conversamos bastante, eu e o pastor Renê, e estou aqui hoje pela primeira vez com essa responsabilidade de trazer a mensagem aos irmãos, e sou grato a Deus por tudo que eu estou vivendo, por tudo que eu ainda vou viver. A minha rotina mudou depois do seminário, fui inspirado pelo pastor Renê de estar indo para o seminário, porque eu estava com algumas dificuldades, e quando eu falo que estou aprendendo com cada um dos irmãos, é porque de fato eu estou aprendendo. Estava com algumas dificuldades, e quando o pastor Renê ele falou que ele ia muitas das vezes para o seminário de bicicleta, eu fiquei até com vergonha de mim mesmo, porque ele saía daqui para ir para Niterói de bicicleta para poder estudar, e a dificuldade comparada que ele muitas das vezes teve me motivou, e eu vi que não era o problema da dificuldade, era o problema de se colocar na posição, e Deus assim tem feito, amém? Vamos ler o versículo 34 de Marcos capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade de cada irmão estar aqui nesta noite. Peço ao Senhor, Pai, que seja o Senhor a falar, Pai, através da minha vida. Usa, Senhor, ilumine a minha mente, aqueça os nossos corações para receber a Tua palavra, no nome de Jesus. Que essa palavra, Pai, ela alcança não somente, Pai, os que estão aqui presentes, mas os que irão, Pai, futuramente ouvi-la pela nossa plataforma, Senhor, na internet, Deus, e a mesma graça que irá nos abundar, Pai, pela fé nós cremos aqui nesta noite, entrará pelos lares, Pai. Faça que nós venhamos, Pai, ter uma nova percepção através da palavra que o Senhor falará com cada um de nós. Assim nós te oramos, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu estava levantando alguns estudos para trazer essa mensagem nesta noite, e a primeira coisa que me veio a procurar entender foi o que estava acontecendo naquele momento em que Marcos escreve o seu evangelho.
O Evangelho de Marcos é conhecido por nós como sinóticos e, como alguns estudos também relatam, ele foi o primeiro a ser escrito. E através dele foram inspirados assim o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Antes disso eu ficava me perguntando por que ele era o primeiro, se Marcos ele não caminhou com Cristo e Mateus caminhou com Cristo. E procurando entender, eu vi que no momento em que Marcos ele começa a escrever o seu evangelho, a igreja que estava ali em Roma estava passando um momento difícil, um momento de perseguição. E entre os anos de 68 e 69 a.C., a perseguição estava tão grande, os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. Inclusive, nesse tempo foi o tempo em que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo também ali morreram devido a essa perseguição. Eu fui mais adiante e procurei entender qual era o propósito. Se nós olharmos o Evangelho de Marcos, ele é diferente um pouco dos relatos de Mateus e diferente um pouco dos relatos de Lucas, porém tem os mesmos propósitos. Mas Marcos ele foi mais dinâmico, ele procurou fazer as coisas mais diretamente. Então o Evangelho de Marcos ele mostra para nós hoje, leitores cristãos, propagadores do Evangelho de Cristo, que Jesus se apresenta ali como servo. Por isso que nós, quando olhamos o Evangelho de Marcos, que nós vemos que Jesus tanto curou, Jesus tanto salvou, a pessoa daqueles momentos difíceis, fez orações. Jesus estava ensinando aos povos que estavam ali diante dele, assim como seus discípulos, a servir. Quando Jesus lava os pés do discípulo, ele também está ensinando a servir, e também está dizendo que não existe maior, o propósito maior da igreja queria ficar naquele tempo, é que eles pudessem levar uma mensagem que pudesse confrontar ao povo. Mensagem é essa de quando chegar o relato e de algumas pessoas precisando de um cuidado, precisando de um socorro, eles não negarem isso. Então Jesus ele foi servindo o povo, Jesus foi curando, Jesus foi libertando, Jesus foi apresentando uma forma direta de contato, mostrando assim não somente a ele, mas a nós também hoje, no século 21, a sermos discípulos de Jesus Cristo. E para ser discípulo de Jesus Cristo, muitas das vezes não é uma tarefa muito fácil. Muitas das vezes não é como num trabalho em que nós venhamos aprender a fazer aquilo e rotinamente, diariamente, nós vamos fazer a mesma coisa. Muitas das vezes nós vamos lidar com pessoas que o processo de raciocínio dela é mais rápido. Muitas das vezes também iremos dar com pessoas que o processo de raciocínio dela é um pouco mais lento a compreensão. Mas dentre tudo isso, o que Jesus nos ensina é que nós venhamos nos aperfeiçoar cada dia mais, tendo assim paciência para servir como igreja. Temos visto hoje muitas multidões sendo levantadas, multidões que muitas das vezes está dentro de lugares aonde tem um homem. Temos visto ídolos arrastando multidões. Temos visto muitas das vezes, inclusive, templos cheios arrastando multidões. Mas a pergunta que me preocupa nesse tempo em que nós estamos vivendo: será que a mensagem de Jesus Cristo está sendo anunciada? Será que nós estamos fazendo o discipulado, que é o corpo a corpo? Porque fazer discípulo não é de um dia para o outro.
Fazer discípulo é um processo de vida na vida. Nós temos que doar a nossa vida para aquela pessoa, até as que não são convertidas ainda, até ela chegar ao processo de batismo. Essa preocupação, ela tem que governar, tem que mexer conosco que somos cristãos. Não somente nós chegarmos ao culto de quarta e de domingo, ou culto da semana e do final de semana, sentarmos aqui, levantarmos da nossa cadeira e irmos para casa. Muitas das vezes existem pessoas dentro do nosso lar que precisam ouvir, precisam ser discipuladas. E como crerão se não há quem pregue a mensagem? Como crerão se não for por nós que estamos aqui sendo alimentados e repassar as boas novas de Cristo adiante? Como será daqui a alguns anos? Temos visto relato em que outras religiões ela têm crescido absurdamente, irmão. Então isso são coisas que precisa preocupar a cada um de nós. Quando Jesus ele fala que nós devemos a si mesmos se negar, quando olhamos isso, muitas das vezes isso confronta cada um de nós, porque a vontade que nós temos que viver agora é a vontade ensinada por Cristo. É o que Cristo nos ensinou que nós temos que fazer. É o que o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como expressar, não somente de lábios, nós temos que agir como igreja militante, como os servos de Cristo, como aqueles que formos escolhidos. Nós precisamos reagir a esse tempo. Nós precisamos negar muitas das vezes a nós mesmos, as nossas emoções, as nossas razões, os nossos medos, as nossas limitações. Talvez os irmãos possam estar pensando, ou você que está em casa: eu não sei anunciar o evangelho, eu não sei pregar, eu não tenho essa dinâmica de trazer a mensagem. Mas, irmãos, um abraço, um bom dia, uma boa tarde, uma preocupação que nós expressamos com o outro, isso já faz todo sentido. Isso são sementes que estão em nossas mãos para ser lançado naquele solo. Precisamos olhar aqueles que ainda não foram alcançados por Cristo, não como nossos adversários, mas sim como um terreno a ser lançado uma semente. E que semente é essa que está em nossas mãos? Seja ela uma de mostarda, ou seja ela uma semente de manga, uma semente grande ou uma semente pequena, não importa. O que nós precisamos fazer como igreja é nos colocar à disposição de Cristo, à disposição do próximo, porque o evangelho, como eu já disse e quero reforçar, é servir. Isso mexe muito comigo, porque quando eu tinha a faixa etária de 13 anos de idade, eu tive uma oportunidade de passar umas férias na casa do meu pai. E quando ali eu estive com meu pai, eu passei 2 meses. Meu pai, quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai não era cristão, minha mãe também não. O nosso lar era um lar super dividido, com guerras, contendas. E assim meu pai e minha mãe se separaram. Quando eles se separaram, quem sofreu com 6 anos muito foi eu, porque é o sonho de toda criança que seus pais estejam juntos. E então eu tinha sempre uma certeza dentro de mim que aquele ato não era um ato em vão, não era coisa que era para poder me envergonhar ou envergonhar minha família. Hoje meu pai, ele é pastor. Meu pai, desde quando ele saiu de casa, ele teve um encontro com Cristo, e desde lá ele vem pregando a mensagem.
E aos 13 anos eu tive essa oportunidade de passar as férias com meu pai. E tive o contato, meu primeiro contato com o Evangelho. E ali eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas só que era apenas umas férias. Eu tive que voltar para a casa da minha mãe. E minha mãe, não sendo cristã, eu não tinha uma referência dentro do meu lar para continuar aquilo que eu havia iniciado. E minha avó, ela começou a me levar para a igreja também. Nova convertida, começou a me levar, mas eu não me sentia muito bem. Então, eu parei de ir à igreja, mas também não me lancei aos desejos do mundo. Mas isso não quer dizer que o que eu fazia agradava o coração do Senhor, porque o que agrada o coração do Senhor é quando nós nos gastamos e deixamos ser gasto por aquilo que Ele propôs para que nós viéssemos fazer. Até que eu encontrei a Cris, nós nos conhecemos, a Cris desde criança, era da igreja, e ela começou a ser mais severa comigo, me chamando para ir para a igreja, vamos comigo, vamos. E ali eu comecei a ir com ela, mas não tive uma frequência. Até que aos meus 25 anos, meus 22 anos, eu retornei à igreja. E comecei a entender que precisou que aquele momento que meu pai e minha mãe se separaram fosse o início de algo grande que Deus estava fazendo no meio das famílias. E então meu pai falava de Jesus para mim o tempo todo. Todas as oportunidades que meu pai tinha, ele falava de Jesus para mim. E ele falava assim: eu falo de Jesus para você, meu filho, não é para você ser crente. Era uma estratégia que ele tinha para conversar comigo. Ele falava: eu falo para você ir para a igreja, para você poder aprender. E eu não queria. Sendo que, quando eu retornei esse contato, aos 22 anos de idade, eu entendi o que estava acontecendo. Meu pai estava colocando as sementes toda vez que me encontrava, todas as vezes. E ali, eu voltei a estreitar o meu relacionamento com o Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. O Senhor começou a desenvolver dentro de mim um desejo, um vocacionado pelas vidas, por almas, por pessoas, perdão, igreja. E isso começou em mim gerar algo que eu não tive como conter esse controle. A única coisa que eu pude fazer é procurar entender em Deus, em Jesus Cristo, o que estava acontecendo comigo. Aonde eu não consigo mais olhar para as pessoas e ver os defeitos das pessoas. É o que o pastor falou, é um sentimento que não vem de mim. E essas sementes que foram lançadas, meu pai estava ali, colocando essas sementes, não sendo muito rude comigo, mas ele sabia, através do Espírito Santo, que ele estava fazendo. E o que eu quero trazer para a igreja nessa noite, através desse pequeno relato da minha vida, até a idade presente, é que se nós fizermos isso, seja lá com quem estiver à nossa volta, não importa o tempo, igreja, o que nós não podemos deixar de fazer é exercitar. O que nós não podemos deixar de fazer é de negar esse propósito que o Senhor arquitetou para cada um de nós, para que vivêssemos. Cada vida que chega, cada pessoa que senta ao nosso lado, cada pessoa que passa por nós, cada um de nós em nosso trabalho, nós não podemos pegar e abrir mão dessas pessoas. Porque quando a igreja abre mão de anunciar Jesus Cristo, nós estamos abrindo mão para que o mundo pega e trate e cuide dessas pessoas. E o mundo não tem nada mais para oferecer senão os desejos da carne,
um desejo momentâneo, algo que Cristo não oferece, porque o que Cristo de fato oferece para cada um de nós é a vida eterna, é a vida com abundância. Então, quando Jesus, Ele dá a sequência, falando para tomar a nossa cruz, após ter nos negado, após ter nos crucificado, esse processo de reconstrução é reconstruir. A cada dia nós precisamos reconstruir. É uma obra que cada dia nós precisamos ir ali, colocar ou um tijolo ou fazer um reparo. Assim é a nossa vida. E como nós fazemos isso? Leitura, comunhão, oração, relacionamento com o Senhor, confessando ao Senhor as nossas dificuldades, colocando diante do Senhor as nossas vontades, para saber dele se assim é a vontade dele para com cada um de nós. E após negar a si mesmo, nós temos que tomar a cruz. E tomar a cruz muitas das vezes é difícil, porque chegamos no processo de entender, de crucificar, mas vai chegar um processo de carregar essa cruz. E Jesus fala que no mundo nós iríamos passar por aflições essa que nós iríamos passar como cristão. As pessoas, elas zombarem de nós, as pessoas muitas das vezes olhar para nós e não crer nesse Deus que nós cremos, não crer nesse Deus que nos coloca de pé todos os dias. Tomar essa cruz é muitas das vezes passar por cima de certas situações, porque nós não podemos parar no meio do processo em que nós fomos inseridos. Nós estamos no processo onde o nosso alvo é morar com Cristo. Tem que ser o desejo de cada um de nós, tem que ser o desejo que nós temos que levar ao mundo. É que Cristo nos deu uma herança, é que não pode ser comprada por nenhum tipo de ouro nem prata. Quando nós entendemos isso, não é que a caminhada fica mais fácil, mas é que nós iremos com mais força e vigor. E tendo essa força, tendo esse vigor que o irmão Bruno não pode dar aos irmãos, o pastor Renê não pode dar aos irmãos, nós podemos animar. Nem o irmão Junei, nem a irmã Josânia, nem o irmão Leonardo, nenhum de nós podemos dar esse vigor, mas nós podemos motivar. Quando um estiver triste e receber um abraço, é uma semente. Porque certa feita, John Wesley, um grande pastor, pregador itinerante, ele pega as suas malas junto com seu irmão Charles Wesley, ele toma um barco e eles vão anunciar o evangelho na América, sendo que no meio do caminho acontece algo que eles não esperavam. O barco começa a se balançar, uma grande tempestade, vento forte, chuva, começa ali a governar aquele período, e eles ficaram temerosos ali, num canto, e quando ele olha e vê um grupo de moráveis e pietistas, glorificando a Deus, louvando a Deus, pulando, eles olham para ele como se assim, ué, o que está acontecendo? Estamos a ponto de morrer, e esse povo está cantando, e esse povo está louvando, estão dançando, não estou conseguindo entender o que está acontecendo. Aí John Wesley, em uma das suas frases mais famosas, ele diz o seguinte: estava indo à América evangelizar os índios e os povos, e quem me evangelizará? Nós não estamos falando de um novo convertido, nós estamos falando de um pastor itinerante, um pregador do evangelho. Nós precisamos muitas das vezes parar e nos analisarmos.
Será que o que eu estou fazendo tem agradado ao Senhor? Será que o rumo, o caminho que eu estou tomando, será que as decisões que eu estou tomando tem de fato agradado ao Senhor? Isso é uma pergunta para cada um de nós fazermos no momento em que tivermos a sós com o nosso Senhor. Senhor, será que tudo que eu estou fazendo tem agradado de fato ao Senhor? Tem agradado de fato? Tem tocado o seu coração? Será que a tua graça, ela tem se multiplicado sobre a minha vida para que eu permaneça fazendo aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para ser feito? E aqui eu encerro essa mensagem. Grato a Deus pela vida de cada um, pela vida de quem irá nos assistir e está nos assistindo, que nós venhamos pensar: quem será que nós estamos sendo nesse século, nesse tempo? Será que nós estamos sendo discípulos? Ou será que nós estamos sendo a multidão? Será o que nós estamos gerando são discípulos? Ou será que nós estamos gerando uma multidão para nos seguir? Em nós não temos nada em nós para oferecer, se Cristo não estiver em nós. Amém, igreja? Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui e que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possa continuar a boa e perfeita obra que Ele começou em nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Eu queria estar orando mais uma vez com a igreja. Estarei passando para o pastor Renê. Amém? Oremos. Deus Pai, Senhor, mediante tudo, Pai, mediante tudo que nós estamos vivendo, Pai, mediante a tudo que nós já vivemos e mediante a tudo que o Senhor já tem preparado para que nós venhamos viver, Pai, peço-te aqui nesta hora, Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, ela, Pai, gere em nós um sentimento, Pai, maior do que as nossas expectativas. No nome de Jesus, firma, Senhor, os pés dos meus irmãos. Formosos são os pés que anunciam o Teu Evangelho. Eu agradeço ao Senhor pela vida do pastor Renê, Pai, que está à frente dessa obra, a sua esposa, a sua família. Deus, porque sabemos, Pai, que muitas das vezes ele tem que chorar, ele tem que sangrar, como ele mesmo colocou, Pai, essa semana como reflexão para cada um de nós, como cada pastor que é sério, Pai, nesta obra, passa por muitas das vezes. Obrigado, Senhor, por cada departamento da Tua igreja, Senhor, constituído até o momento. Guarda as lideranças, guarda cada um, ilumine, Senhor, a cada um de Teus filhos em nome de Jesus, para que nós possamos avançar, para que nós possamos, Pai, ser apenas um instrumento nas Tuas mãos e o Senhor marcar vidas, Pai, através de nossas vidas. Obrigado, Senhor, e nos guarde, nos leve, Senhor, ao retorno do nosso lar. No nome santo de Jesus, nós Te agradecemos nesta noite, Pai. Amém e amém. Pastor Renê.